tem a ver com os erros que as pessoas cometem. Tem a ver com os erros que as pessoas cometem. Então, a partir desses erros, é para você refletir. É para você refletir, pensar, depois virar para Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah diz no outro ayah, fafirru ila Allah. Corram para Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer coisa que te acontece, você tem que logo adiantar para Allah. Não é ir no mwenye, não. Não é ir no mwenye. Não é ir no sheikh. Atenção, não estou a dizer sheikh, estou a dizer sheikh. Porque esse nome cada um pode falar de forma que ele conseguir, né? Mas o correto é a única forma. Com Kha, sheikh. Agora, sheikh, mas sabe o que é ser sheikh? Allah disse, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ. Sheikh, se formos a seguir, se for que tem tradução essa palavra, então o sheikh é avarento. E curandeiros são avarentos. Agora, quem ir lá no seu sheikh falso, esse cometeu outra coisa. Você logo tem que recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que adiantar e apressar para Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, terás uma solução do assunto. Vamos começar nos povos passados. Primeiro povo, o povo de Nuh, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ou seja, ele disse, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. Por certo, nós enviamos o Nuh para o seu povo e viveu naquele povo 950 anos. 950 anos. Ele a fazer da'wah. 50 para 1000. Diz o Nuh alayhi salatu wassalam, Rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Oh Allah, eu fiz da'wah, convidei o meu povo dia e noite. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mas nada aumentou-se, ou seja, aumentou dentro deles da minha chamada, do meu chamamento, do meu convite, illa firara, exceto só eles andarem a fugir um lado ao outro. Quer dizer, não aceitaram o meu da'wah. Wa inni kullama da'awtuhum, e eu em cada vez mais que eu chamava eles, e chamo, litaghfira lahum, a fim de você, Allah, perdoar a eles, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, eles colocam seus dedos nas suas orelhas, seus ouvidos. Colocam seus dedos nos seus ouvidos. No sentido de não querer ouvir, né? Aquela assunto de dizer assim, fazer assim. Fazia assim numa de que você está falando o que é você. Wastaghshaw thiyabahum. Os dedos não foram suficientes. Levaram roupa também para fechar os ouvidos. Não quereram ouvir nada. Wa asarru wastakbaru istikbara. E eles também, enfim dizer, orgulharam-se um nível de orgulho muito alto. Estavam a colocar isso nos seus dedos, porque não queriam ouvir a mensagem que Nuh trouxe. Thumma inni da'awtuhum jihara. Depois Nuh continuou a dizer, Thumma, depois, inni da'awtuhum jihara. Eu convidei a eles publicamente, de voz alta. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
Depois eu convidei a eles também público e até em segredo. Faqultu, Nuh continuou, e eu disse, Istaghfiru rabbakum, peçam, procurem perdão ao vosso Senhor. Innahu kana ghaffara, porque Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é perdoador. Yursili as-samaa alaykum midrara. Allah subhanahu wa ta'ala, se vocês procurarem perdão a Ele, diante dele, pedirem a Ele, Yursili as-samaa alaykum midrara. Allah irá enviar um rizq a partir do céu. A chuva, mas benéfica, não maléfica. De benefício e não de prejuízo. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ. Esse era um dua que o Nuh estava a fazer, a pedir a Allah, depois de 950 anos. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. E Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, se vocês pedirem perdão a Ele, يُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, irá vos aumentar, irá vos esticar, irá vos puxar. Com o quê? Bi-amwalin wa banina. Com os bens, com a riqueza e com os filhos. Quer dizer, Ele, Allah, vai vos dar muita riqueza, irá vos dar filhos. Wa yaj'al lakum jannatin. E Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer existir pomares, jardins aqui na terra para vós. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. E fará existir rios para vós. Tudo isso em forma de rizq. O Nuh falou que falou, mas lá no fim do sura, ele disse, Rabbi, إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إنهم عصوني. Eles fizeram o quê? Desobedeceram-me. واتبعوا. E eles seguiram, preferiram seguir mal lam yazidhu maluhu wa waladuhu. O que nada lhe aumenta, o que nada aumenta a eles, o que nada aumenta é o quê? A sua riqueza e seus filhos. Nada aumenta disso. Illa khasara. Excepto só desgraça, apenas. Wa makaru. E esses cafres daquele tempo, eles fizeram um plano, makran kubara, um plano muito grave e doloroso. Esse já foi um plano que, uma estratégia, uma tentativa que eles fizeram. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Os cafres, por causa da descrença que eles tiveram e a rebeldia que eles tiveram por serem rebeldes, disseram que isso não é nada que ele está a falar. Nós vamos ouvir você, Nuh. Você é dessa zona. وَقَالُوا. Daí eles disseram, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Olha, vocês não podem ser enganados. Não podem deixar esses vossos deuses aqui. Vamos lá adorar o que nós adoramos. Não podem seguir isso aí. وَلَا تَذَرُنَّ. E não pode vir a acontecer também um dia vocês deixarem Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa e Nasra. Eram 5 santos. Naquele tempo. 5 santos. Quando morreram, veio o Shaitan. Esse foi o primeiro shirk que aconteceu no mundo. Veio o Shaitan, mandou aquelas pessoas poderem desenhar. Primeiro mandou para estar a valorizar, né? Nos lugares onde eles ficavam. Depois, os que vieram mais tarde, ele trouxe também uma outra via de se desenharem aqueles
santos, quer dizer, fazer ídolos em nome deles. De que esse aqui é o Adda, esse aqui é Suá, esse é Ghuth, aquele aqui é Nasra. Para vocês não poderem esquecer aqueles. Aqueles não adoraram, só fizeram só. Os que adoraram foram os que vieram mais tarde. E esses ídolos, até hoje, existem. Esses ídolos do tempo de Nuh, até hoje, existem. Mas está num sítio. A água que levou para lá. Então, depois de tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um castigo para aquele povo, por não acreditarem a mensagem de Nuh alayhi salatu wassalam. Que castigo foi? Foi uma calamidade enviada por Allah. Allah mandou Nuh, disse, faça um barco. E este barco aí vai salvar quem é crente e vai escapar quem é descrente. Dentre as pessoas que escapou, dentre eles a pessoa que escapou é o filho de Nuh. Também morreu através daquela calamidade, porque não quis seguir o pai. Aquela coisa de dizer, olha, ele disse, olha papá, existe aquela montanha ali, será que também eu vou subir lá? A água também vai chegar lá? Nuh disse, olha, isso com a ordem de Allah não é nada isso aí. O filho disse, cota, eu vou subir lá. Acontece até já. Não pode andar 22. Cota. A gente tem um grupo. Mas está bem, já anoiteceu. Falar 5 dias, essa velha fala muito. Nós temos o nosso grupo. Não é nada isso aí. Depois vem a rastelar. Depois de lhe rastelar no dia seguinte, já não tem perna. Mas naquele dia estava a dizer que essa velha aqui fala muito. E foi isso que aconteceu com o filho de Nuh, alayhi salatu wassalam. Então o Nuh fez o barco. Quando fez aquele barco, tudo aquilo que subiu naquele barco não era só pessoa só. Não. Animais também subiram. Cobra também. Galinha também. Levava macho e fêmea. Macho e fêmea. Esses 950 anos são poucas pessoas que aceitaram a eles. Poucas pessoas. 950 anos. Para nem 200 pessoas não chegarem. Nem 120 não chegarem. Para virem aceitar 80 e tal. Pouca gente. Você fazendo matemática, significa que em cada 12 anos já aceitava uma pessoa. Era da'wah. Dali o Nuh fez o barco. O povo começou a desprezar aquele barco. Disse, isso aí é para o que isso aí? O Nuh, alayhi salatu wassalam, cumpriu com a ordem, meteu tudo, pôs ali tudo que era para pôr. Os animais também. E as pessoas, aqueles que acreditaram. Allah mandou um castigo que vinha do céu e vinha da terra. Dos dois lados já não havia espaço. Allah disse, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Nós abrimos a terra, fizemos existir rios, a água de cada sítio. Cada lado da terra vinha água. Já não havia forma de você dizer, não, eu vou correr até no aeroporto. Não, vou fugir para CFM. Outro tem que ir lá numa covina, há um espaço lá. Não. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. A água encontrou-se, que vinha desse lado, que vinha desse lado.
cruzou. Esse foi um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, uma calamidade geral, em que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe através de pessoas negarem a mensagem de Nuh alayhi salatu wassalam. O filho dele, quando disse Sa'awi ila jabalin, eu vou subir naquela montanha ali, Yasimuni min al-ma, vai me proteger da água, a montanha é grande. Qal, o pai disse, La asima al-yawma min amrillah. Filho, não há proteção da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Com a sua ordem, não há medo de você se proteger. Illa man rahim, a não ser a quem Allah subhanahu wa ta'ala ter pena dele. O filho disse, relaxa lá. Foi subir naquela montanha. Allah disse o quê? وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ. Veio uma onda. Saiu uma onda. E aquela onda girou, subiu aquela montanha. Até foi assassinar lá, onde estava. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Tornou dentre os afundados. Essa foi uma consequência que aconteceu num povo por desmentir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, reflexão nas calamidades. Reflexão nas calamidades. Você tem que refletir, afinal, esse castigo que vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse foi o povo de Nuh. Que tal o povo de Salih? Salih foi um dos profetas. Dentre os primeiros profetas, foi Nabiullah Salih. Dentre os mais antigos, nem antes de Ibrahim, nem antes de Lut. Esse veio muito antes. Nabiullah Salih. O profeta Salih, alayhi salatu wassalam, o seu povo queria um sinal que indica que ele é Nabi. Porque olha, não há Nabi que não foi desmentido. Aquela coisa de dizer que você cresceu aqui. Desde quando? Allah vai enviar você. Dá um chão aqui. Quer dizer, há muita gente aqui para vir escolher você. Um pobrezinho. Allah não escolhe pela riqueza nem pela pobreza. Nem pela categoria da visão humana, que você acha que aquilo ali... Não. Allah escolhe aquele que quiser. Até pessoa que você nunca acha. Perante Allah ser o melhor. Nabiullah Salih, o seu povo disse, se de verdade você é um profeta, você é um mensageiro de Allah, você é um Nabi, então faça existir ali uma camela. E aquela camela, uma camela grávida, e nascer, e a criança tem que ser como a mãe. Foram grandes perguntas essas. Nabiullah Salih, ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. Ali mesmo surgiu uma camela, assim como eles pediram. Mas sabe o que acontecia? É que aquela camela e o camelo deles, os animais deles, aquela camela onde ia comer, esquece lá seu animal comer aí. Onde ia beber, também esquece lá seu animal beber. Não encontrava nada ali. Aquela coisa começou a ofender. Não. O assunto não deve ser esse. Mas mesmo assim, eles discutiram. Desmentiam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Também nós podemos ter essa gente. Então, eles fizeram um plano e assassinaram, mataram aquele camelo, ou aquela camela. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ. Allah destruiu a eles por causa do seu pecado. فَسَوَّاهَا. E Allah subhanahu wa ta'ala deixou liso e plano. E Allah disse no fim do Surah Shams: وَلَا يَخَافُ إيه؟ وَلَا يَخَافُ إيش؟ Só tem uma única pessoa que decorou. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. E Allah não tem medo das consequências. Uqba são consequências, as finalidades. Allah subhanahu wa ta'ala não tem medo dessas consequências. Ele faz o que quiser. Destruiu aquele povo de Salih. Aquele povo chamava-se Thamud. E o Nabi era Salih. Saltando para outro povo, há um povo chamado Hud, aliás, chamado Ad. Allah enviou naquele povo um profeta de nome Hud. Não Hud-Hud, Hud-Hud era um pássaro. Aliás, é um pássaro, porque até agora existem. Né? Hud-Hud, até agora existem esses pássaros. Eu conheço muito, só não sei aqueles que são daqui. Hud, alayhi salatu wassalam. Vocês conhecem um pássaro de nome Hud-Hud? Já ouviram de falar? Já ouviram? Aquele pássaro que era Nabi Sulaiman. Ouviram de falar? Algumas, quer dizer, só ouviu se ganhar uma, duas pessoas. Então eu não vou traduzir, eu quero traduzir Muniga, por já que é uma pessoa só. O Nabi Allah Hud, alayhi salatu wassalam, daquele povo de Adi, o povo de Adi, assim como o povo de Thamud, aquele que acabei de contar, porque o povo de Adi foi o mais antigo. Esses dois povos eram povos fortes. Até faziam casas nas montanhas. Furar pedras, estarem a dormir ali. Eram fortes. Até que diziam: Man ashaddu minna quwwa. Quem tem mais força do que nós? Força na fortaleza. Força física. Porque força pode estar dividida de várias maneiras. Digo força na fortaleza, no sentido físico. Não força no imã, ou força de andar, ou força de comer. Não. Aquele povo desmentiu e Allah subhanahu wa ta'ala enviou um castigo. Mas veja como é que Allah trouxe o castigo. Cada povo, Allah trazia castigo de forma que ele queria. Aquele povo que eu acabei de falar agora de Thamud, morreram através de um grito. Um grito. Toda a cidade destruída. Um grito. Toda a cidade destruída. Agora, o povo de Ad, Allah enviou ciclone. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. Quando eles viram nuvem, aquela nuvem de o quê? A nuvem de chuva. Existe a nuvem de chuva? فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا. Quando viram uma nuvem, مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, direcionando-se à zona deles. Aquele sinal de chuva a aparecer naquela zona. Então, aqueles ficaram felizes, alegres, porque era um tempo de calor e era um dia de calor. Todos saíram para um lugar aberto. Aquela felicidade de um camponês, numa de que hoje já temos chuva. قالوا هذا عريض ممطرنا. Essa nuvem aqui é para cair chuva hoje. Todos ficaram felizes. Allah disse: não. بل هو ما استعجلتم به. Não é chuva isso aí. Isso é aquilo que vocês adiantavam a dizer que, olha, se você é verdadeiro, então traga castigo. Rihun, esse é um vento, é um ciclone. Não é chuva. Fiha adhabun alim. E dentro desse ciclone existe um castigo doloroso. Um castigo severo.
Por isso você, como muçulmana, não adianta ficar feliz de nuvem estar assim. Você nem sabe se essa nuvem vem cobrir sua casa. Nem sabe. Ou nem sabe se vem te cobrir você. Ou depois de aparecer aqui te cobrir sozinha. Ou nem sabe se essa nuvem é para aumentar mais a seca nessa zona. O muçulmano não fica feliz por ver aquela nuvem. Não. Só fica feliz depois da chuva cair. Não fica feliz por ver nuvem escura. Caso contrário, deveria ter medo, porque nem sabe o que aquela nuvem está a trazer. Aquela nuvem está a trazer, você nem sabe. Não sabe se vai cair chuva e nem sabe também se vai só trazer 3 trovoadas, rebentar todo você. E você fica feliz quando vê nuvem assim? Não, não fica feliz. Nabi também não ficava feliz. Nabi, quando via nuvem, ele tremia. Até a sua cor mudava. Por causa de medo. Aisha disse, aqbala wa adbara, dakhala wa kharaja. Nabi, quando visse nuvem assim, aparecer assim, nuvem escura, então o Nabi ficava muito preocupado. Ia para trás, ia para frente. Wa dakhala wa kharaja. Entrava dentro, saía. Quer dizer, ele ficava totalmente sem sentido de direção, sem direção. E toda a sua cara mudava por causa de medo. Mas فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّ عَنْهُ. Quando caía a chuva, aí então o Nabi ficava feliz. Certa vez, Aisha perguntou, qual é a razão? Quando sempre é assim, você fica todo você a tremer. O Nabi disse, لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ. É da mesma forma como pensou o povo de Adi, esse povo que eu estou a falar agora. Quando viram aquela nuvem direcionando-se a zona deles, eles ficaram felizes. Então, num dos hadiths, Aisha, quando perguntou, o profeta disse, Ma'adri, eu não sei também. Só que eu estou a refletir também de modo que tinha pensado o povo de Adi. Então, não se fica alegre nem feliz por se ver nuvem assim, ou todo o céu escuro. Você nem sabe o que vai cair lá. Se cair, serão pedras. Porque lá no céu, lá no espaço, existem pedras que estão lá. Pedras grandes. Allah fala isso no Alcorão. Então, o povo de Adi, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um ciclone. Allah diz no outro ayah, este ciclone disse passou 7 layalin wa 8 ayamin husuman fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Suratul Haqqa. Esse povo que se sentia de ser forte, de ser duro, de serem perigosos, e desmentiam com toda a força, Allah subhanahu wa ta'ala enviou ciclone. Aquele ciclone fez que 7 layalin, 7 dias consecutivos. Wa 7 layalin, 7 noites, wa 8 ayam, e 8 dias consecutivos. 7 noites e 8 dias, ciclone sem parar. Começar agora até 17 horas. Você já tem casa lá? Ou então vai, se tem, há de encontrar um pilar, reparou esse lado. Mas você tinha deixado aqui. 7 noites e 8 dias. Hoje é que dia?
Hoje é sábado, né? De sábado até sábado, ciclone sem parar. E ciclone de castigo. Husuma consecutivos, dias seguidos. Não havia dizer que é para aqui pelo menos 5 minutos. Não. E o que fazia aquela ventania? Era normal levar alguém daqui e ir-lhe pôr lá. Estar a girar lá mesmo, fazer seus dias lá. Você caía morto. Allah disse, fatar al-qawma fiha sara'a. Você via aquelas pessoas. Essa palavra sara'a, não vou falar bem português. Mas se fosse muniga, ia falar bem. Português é língua pobre, sabe? Fatar al-qawma fiha sara'a. Você via pessoas o quê? Sara'a. Pepele, pepele. Fatar al-qawma fiha sara'a. Quer dizer, era um lugar ou um lado em que você via pessoas dispersas de qualquer maneira. كأنهم أعجاز نخل. Pareciam que troncos de tamareiras khawia, cortadas, troncos de tamareira cortadas lá em cima. Todos mortos. Esse foi um castigo de ciclone. A partir de ciclone. Este ciclone, e até agora acontece. Dizem mudança climática. Mudança de o quê? Mudança climática. Outro que não sabe, disse, esse vento estava a inventar. Você pensa que eu sei de inventar vento? Sair um país que está lá depois da África do Sul, você inventar passar embaixo d'água até aqui. E esse vento vir passar nas zonas costeiras, depois vir curvar. Para quem? Mucuba. Sair de Mucuba para Malawi. Quem inventou? Esse que inventou porque não seguiu. Ou pelo menos subir. Você pensa que você vai conseguir inventar isso? Ele próprio está a fugir. São castigos de Allah subhanahu wa ta'ala. E são sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Este povo de Adi, todo destruído. Vamos passar aqui. O povo de Fir'auna, la'anahullah. Nabiullah Musa, o Fir'auna era um rei muito corrupto. Muito corrupto e muito estúpido. Allah subhanahu wa ta'ala mandou Musa para levar o povo do Egito até lá na zona onde vinham antes. O Musa levou aquele povo de noite. Firaúna sem saber. Dali Firaúna descobriu que possa. Musa já levou aquela gente. Porque ele escravizava, né? Firaúna escravizava. E Musa levou. Passaram de noite. E Firaúna descobriu. Firaúna passou aquela toda noite a formar sua tropa para perseguir a eles. Para seguir de trás. Até a hora da manhã, a tropa de Firaúna toda estava preparada. E já estava a seguir o Musa com o seu povo. Agora, onde ia Musa com o povo? Havia Mar Vermelho, Rio Nilo. Estava lá, em frente. Assim que chegam, em frente já lá à frente não há caminho. Quererem voltar, não há meio. Firaúna também está a vir. E o objetivo de Firaúna era para assassinar aqueles, matar. Todo o povo já virou para Musa. Olha, Musa, você nos tirou do Egito para cá. Assim estamos no meio. Ou vamos morrer na água, porque lá é mar, onde vamos? Ou então vamos morrer através da tropa de Firaúna. Querem lutar? Se não estão preparados. E Firaúna estava preparado. Todos agora viraram para Musa. Musa, você nos levou de lá para virmos morrer aqui.
E eram milhões. Dividia-se em 12 famílias, 12 tribos. Então, o Musa disse, Kalla, isso não vai acontecer. Inna ma'i ya Rabbi, Allah está comigo. Não vamos morrer aqui. O povo pergunta, de que meio nós vamos passar? Musa disse, não sei. Agora como? Ele disse, tenho certeza. Até esse tempo, o Musa não tinha informação. Allah não tinha revelado nada para ele. Mas tinha aquela confiança no coração. O povo não acreditava nada. Firaun estava a vir. Mas está bem, Musa. Queremos formas de passar. Musa disse, eu não sei como é que vamos passar. Eu não sei também. Como é que vamos salvar? Musa disse, não sei. Agora, como é que você confirma? Disse, tenho certeza. Daí Allah disse o quê? فَأَوْحَيْنَا إِلَى Musa. De repente revelamos a Nabiullah Musa. أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. Bata com a sua bengala. Bater o quê? As águas do Mar Vermelho. Bateu com a sua bengala. O Mar Vermelho naquela noite, todo o mar ficou a tremer. Porque Allah tinha falado naquela noite para o mar, de que, olha, o Musa vai passar aqui, e onde bater, você tem que se abrir. E o mar não sabia onde é que Musa ia bater. Então todo o mar ficou a tremer. Afinal, vou me abrir aonde? Quando bateu, fanfalaqa, abriu-se o mar. Dali passaram, não estou para contar a história, só tem a ver com o nosso tema. Quando estavam a passar, o Firaun, quando vinha com o seu povo, o cavalo dele parou sozinho. Os que vinham atrás pensaram que foi o Firaun que quis parar, mas foi o próprio transporte que parou sozinho. Depois, Firaun, para não matar a sua vergonha, virou para o seu povo, sua tropa. Disse, estão a ver agora. Para vocês saberem que ainda eu sou Deus. O mar abriu-se por causa de mim. Firaun sabia que aqui não tem poder. Mas queria mais, como dizem, se fazer. Esse mar abriu-se por causa de mim. Depois dali, passou o povo de Musa junto de Musa. Depois, todo o povo de Firaun, já quando estava no meio, o mar fechou-se. Todos morreram ali. Firaun, quando estava a morrer, Firaun disse, amantu billadhi amanat bihi banu Israila. Epa, agora então eu sou crente. Agora sou muçulmano agora. Wa ana min al-muslimin. Agora eu creio. Allah responde, ele foi respondido, al-ana. Escuta a expressão. Al-ana, com mad. Se você dizer al-ana, significa agora. Se eu te pergunto, wa hal satadhhabu al-an? Será que você irá agora? Al-an, é agora. Mas aqui, pois, o que significa aqui? Al-ana, só agora. É que você acredita? Wa qad asayta qablu, enquanto você desobedeceu antes. Wa kunta min al-mufsidin, e você foi dentre as pessoas dentre os corruptos. Só agora. Significa, não é possível essa sua crença ser admitida. E isso está acontecendo até agora. Porque eu lembro-me, 2012, veio uma coisa que eu nem sei como chamar o nome, mas aquela coisa veio, parece, de noite. Aquele tempo de assim, né? Lembram-se? Mas você via muita gente a correr para a mesquita, até um que nunca pisou. Você pensa que esse seu imã vai ser acreditado, vai ser aceito? Não é possível. Agora, na mesquita, a correr para a mesquita para fazer o quê? Só conhece a mesquita quando há uma situação grave. Quem pode conhecer mesquita na situação grave é aquele que sempre conheceu. Aí não há problema. Você é muçulmano, mas acontece um assunto perigoso,
corra para o Salah. Aí será melhor sua defesa. Essa foi a consequência por desmentirem a mensagem dos profetas. Por não acreditarem a mensagem dos profetas. Então, a reflexão nas calamidades. Existe muita coisa que está aí. Por exemplo, há um hadith que está no livro de Imam Al-Bazzar, no seu livro Musnad Al-Bazzar. O Nabi disse: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلاف الذين مضوا وفي رواية في أسلافهم. O zina não fica vulgar numa sociedade até o ponto de ser público. Público. São duas coisas. O zina não seja algo vulgar no sentido de muitos praticarem. A segunda, hatta yu'linu biha, até que seja público, até não escolher lugar de fazer. É na estrada. Agora escolhem. Escolhem. Você pode dizer sim. Escolhem ou não? Responde lá. Eu não estou a dizer vocês. Estão me percebendo mal, né? Eu estou a dizer pessoas. Escolhem ou não? Diga sim ou não. Não escolhem. É isso? Você mais pode vir dizer, epá, sim, escolhem. Eu nem sei como escolher. Está público. Porque até estão a filmar. Isso é esconder? Não. Isso aqui não é esconder. Depois há coisa que pessoas fazem que não têm interesse, sabe? Que não refletem. Você quando senta no quarto com seu marido, depois coloca o telefone assim. Chamam de aqueles filmes? Ah, tem seus nomes, né? Pornográfico, né? Faz assim. Você disse só tratar assunto de o quê? Amor? Estamos a aumentar amor? Você não está a aumentar amor. Há uma coisa que você não está a perceber aí. Se cair você ou seu marido, um deles está em risco. Porque o seu marido vai assistir um estilo que você não consegue e vai procurar a outra que consegue. Oh. Há uma coisa que primeiro dá para pensar. Sim. Que você nunca fez e nunca há de fazer. E vai querer a outra que vai conseguir. Mas saiu a partir de onde? De? Ali mesmo. Então, neste hadith, quando disse que o zina não será vulgar, e até o ponto de ser público, excepto Allah enviará calamidade naquela zona. E feridas que nunca existiram nos povos passados. Escuta lá bem o hadith. A partir de zina, vão existir uma calamidade e Allah vai enviar uma doença de feridas. Nessa zona, doenças que nunca existiram um povo ou nos povos anteriores. É SIDA isso. E os cientistas chamam de o quê? Doença de século. Para dizer que nos séculos anteriores não havia essa doença aqui. HIV, SIDA. Agora pode não te dizer que você tem, só dizer que tem vírus. E hoje é normal você até ser uma pessoa que não é dentre eles, mas vir ter, a partir de uma via qualquer. Ou vão te obrigar a falar, se quer não tem, só querem seu sangue. Ou então se quer ter, mas é através de que via? Você não tinha. Se quer, você pode se casar com alguém que tem e vir transferir. Já está numa armadilha. O Nabi já tinha falado sobre essa doença antes, nesse hadith. Então, esses são os assuntos que acontecem e que até hoje você tem que refletir. Não já Allah disse:
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Diga, Allah ele tem poder, ele é poderoso e é capaz de enviar castigo min fawqikum, por cima de vós. Por cima de vós referido aí é ciclone. É ciclone. Ou então as pedras. Como eu dizia lá no espaço, existem pedras que Allah guardou lá. Ou min tahti arjulikum. Ou então, por baixo de vocês, aparecer um castigo. É vulcão. Conhecem vulcão? Não conhecem? Vulcão, muitas das vezes, pode acontecer no mar e pode acontecer nas montanhas. Se for montanha, é normal aquela montanha sair fogo, sai fogo, aquela montanha, e rebenta-se toda a montanha. Abre-se lá em cima da montanha e sai fogo. Se for no mar, é normal no mar estar a acender fogo. Lá na água. Então, vulcão é esse mesmo. Se for a montanha, sai fogo também. Abre-se ali. Quer dizer, é um fogo que aparece ali embaixo, mas começa a subir a montanha, dentro da montanha. E abre-se a montanha em cima e a própria montanha rebenta-se. Aconteceu esse vulcão há anos atrás. Um grupo de pescadores que estavam numa distância de 5.000 quilômetros perderam a audição. Já imagina? 5.000 quilômetros para perder a audição. Daqui para a África do Sul nem é. E isso aconteceu através de uma montanha. Estava numa ilha, aquela montanha. A montanha que estava do lado, por causa do barulho a outra montanha também desapareceu. E toda a ilha desapareceu. A água aqueceu. Até o ponto de estar em vapor. Chamam de o quê? Vocês estão a murmurar só. A água quando evapora assim, parece em forma de fumo. Um mês depois, aquela água indo para a zona que estava diante, lá em frente, um mês depois, toda árvore que era tocada através daquela água, a árvore queimava-se. Um mês depois, e toda a zona ficou escura. Naquela zona, aproximadamente 40.000 pessoas morreram. E todo aquele que era peixe, já deixou de ser peixe. Onde assava-se um coqueiro e peixe, vai ser o quê? Esse é vulcão. Acontece até agora. Aqui em Moçambique, aconteceu, só que não foi longe, né? Parece que foi esse ano. Em Niassa. Surgiu fogo lá na água. Walillahi alhamd, não foi muito longe, né? Porque só o barulho de vulcão é suficiente. Quer dizer, é suficiente. Por ordem de Allah, vulcão acontecido lá em Maputo, vire toda a gente que está aqui desaparecer. Se for montanha que fazer barulho, toda a gente daqui a Mucuba não existir mais. Então, esse é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala envia. Chama-se vulcão, aparece a partir de baixo, não vê em cima. E embaixo também pode aparecer terremoto. Esse conhecem? Terremoto conhecem, né? Aw min tahti arjulikum. Esse é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala pode enviar de qualquer maneira. Mas tudo isso com o objetivo de vocês virarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Agora nós como muçulmanos o que estamos a fazer não é isso. Quando vê que há ciclone, você está a correr para embaixo da cama. Mas vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá?
Corra para lá e fazer salat. Existe um salat de eclipse. Chama-se Salatul Khusuf. Certa vez aconteceu o eclipse no tempo de Nabi. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam dirigiu o salat. Bila fez o adhan e dirigiu o salat. Sei que esse salat não tem cama. E esse era adhan de aviso. Quando estava a dirigir, assim que ele estava a rezar, andou para frente. Quando estava assim, começou a andar para frente. Sahabas já verem. Depois saiu de frente, voltou para trás. Depois de salat, os sahabas perguntaram: hoje você andou no salat? Nós nunca vimos isso contigo. O Nabi disse sim. Naquele tempo que eu estava a andar para frente, wallahi, eu já vi Jannah. Então eu estava a andar para frente porque vi uma uva que está lá e eu queria tirar aquela uva. E se vocês consumissem essa uva, vocês muçulmanos iam consumir até o resto de dias que ficaram da vida, do mundo. Aquela uva se acabar. Porque a comida do Jannah não acaba. E quando voltou para trás o inferno estava muito aquecido, estava muito quente. Então, o que você deve saber é o quê? É que todos esses sinais, quando acontecem, é o tempo em que o inferno está mais nervoso, vamos lá dizer assim. Eclipse solar. E num dos hadiths disse, esse assunto de eclipse, em algum momento não acontece por pecado, né? Mas acontece por causa do quê? Para vocês voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Sei que você ainda não está a refletir. Se calhar você é daquele grupo que disse que basta ver um ayah no Alcorão que disse: quem cometer zina vai entrar no inferno, se ele for um deles. Em vez de ler mais aquele ayah, disse: eu não vou ler mais isso aqui. Tapa. Diz: está nos assustar. Porque você tem medo de achar. Não, esse não pode ser o pensamento do muçulmano. Vale mais você ler mais para ter medo e abandonar. Então, o assunto de eclipse, o assunto de ciclone, o assunto de terremoto. Certa vez já aconteceu terremoto em Medina, no tempo de Umar ibn al-Khattab, lá em Medina. Depois do terremoto passar, juntou todos na mesquita. Disse: eu vivi aqui com o Nabi, não aconteceu isso aqui. Da próxima vez, se acontecer, vou chamboquear todos os pecadores. Ou vou expulsar daqui de Medina. Quer dizer, eles sim também sabiam que esse assunto acontece através de pecados nossos. Agora você só começa a dizer: mas não é possível. Esse não é ciclone normal. Não é normal assim, é por causa de você. Pensa que seria normal? É por causa de você. Você tem que mudar e ciclone mudar. Agora você, não, inventaram. Quem inventou? Esse que você está ali a apontar está a fugir. Hã? Vai conseguir inventar? Esses são assuntos que vêm de Allah subhanahu wa ta'ala. São assuntos que depois de acontecer isso, você tem que refletir. E o Nabi disse, quando acontecem esses assuntos, vocês devem correr para a ibada, para falar até aquilo passar. Se for eclipse, corra para o salah, faça o wudu, vai fazer salah. Até aquele assunto passar. Ok. Cada coisa tem seu remédio, né? Dentre as coisas que defendem esses assuntos, é o istighfar. Pedir perdão e procurar perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Diante de Allah. Allah diz isso no Alcorão. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah não irá castigar a eles enquanto você, Muhammad, está aí, dentro deles. وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. E Allah não vai castigar a eles enquanto eles pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, na presença de um crente aqui no mundo, Qiyamah nunca vai chegar. Só um crente. Qiyamah nunca vai chegar. O profeta disse: o Qiyamah não chegará enquanto pessoas dizem Allah, Allah, mencionam Allah. Por isso, o Qiyamah, para chegar, primeiro serão varridos todos os muçulmanos. Qiyamah não há de encontrar nenhum muçulmano vivo. Todos serão rebeldes. Allah vai trazer um ciclone
que só aquele ciclone é para só assassinar só muçulmanos só. Se você é muçulmana, mesmo fazer sua casa de ovo, sem janela, sem porta, ou fugir naquela montanha que você confia, você sabendo que você é muçulmana, aquela ventania vai aparecer ali mesmo, vai furar. Só à procura de si. Só será ciclone forte para muçulmanos apenas. Para só deixarem rebeldes aqui, que nem vão querer nada. Então, esses todos são povos que desmentiam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, a mensagem que os profetas trouxeram. Por isso Allah, quando fala no Alcorão, disse: "Fa'al min mudakkir." Existe alguém aí que reflete? Será que aí na Terra há alguém que reflete nesses assuntos? Você já refletiu uma vez? Já pensou uma vez? Ou não, você é daquele que, quando aparece alguém, diz: "Olha, isso é haram." Você diz: "Olha, não é você que guia." Mas você pensa que Allah vai aparecer aqui no mundo para te guiar? Ou vai cruzar com Jibril? Aonde? O azar que você tem, em vez de cruzar com Jibril, está a cruzar com jinnis. Sabe o que está a acontecer? Não estou a dizer que cruzar com jinnis é azar. Porque há muçulmanos também que são tocados com jinnis. Dependendo do sentido que você está. Mas é que nós temos que proteger de qualquer sentido, né? Mas você disse: não é você que guia. Né? Há um amigo que estava a informar um não muçulmano. Disse que é cristão. Aquele amigo é de Nampula. Aquele outro é da Beira. E os dois estavam lá na Beira. Começou a lhe dar dava. Aquele kafir lhe perguntou, disse: esse Jesus que você está a falar e esse Muhammad eram de Nampula? Quer dizer, você está a me dizer aqui, a me orientar, a dizer que tenho que seguir a esses. Eram da sua zona. Porque o que você pensa que é cruzar com eles, você nunca há de cruzar com eles, já morreram esses. Apesar de Jesus ainda não morreu, né? Mas os que morreram já morreram. Então, essas são as consequências que acontecem numa sociedade dessa, através dos nossos pecados nossos. Para fechar, só ver o coronavírus. Existe alguém que disse: ou existiam. Essa não é doença de Deus. Mas é de quem? Pode existir alguém criar um meio de fazer entrar numa zona. Mas onde é que surgiu? Como é que surgiu? Você pensa que se fosse de um ser humano, pessoas iam ficar grossas daquela forma? Pessoas até que tinham poderes de se proteger, estavam aí escondidos aí. E disse: não. Se você pensar o que aconteceu nos coronavírus, ou nesse coronavírus, há de ver muita coisa que vai de acordo com o Islã, que veio confirmar o Islã. Eu só vou deixar alguns pontos só. Cada doença, cada assunto que Allah envia, cada calamidade, se aquilo ali não era epidemia, aquilo deixou de ser epidemia, já era pandemia. Porque epidemia não pode ser todo mundo. Aquilo já era pandemia. Primeiro, toda a vida do Islã é higiene. É, não é? Toda a vida do Islã é higiene. Para só virem indicar que, olha, nós estamos a confirmar o Islã apesar de desmentirmos. No sentido de dizer: olha, vocês não estão a acreditar no Islã, vão seguir à força. Te mandavam lavar mão. Por que não dizia: vai lá tomar banho? Você quando faz wudu, começa o quê? Depois da casa de banho, faz o quê? Só para vir confirmar que, olha, miúdos, vocês vão seguir Islã à força. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele expirava, ou bocejava, fazia assim, ou punha um lenço. Quando expirava também tinha que pôr assim. Para o quê? Aquilo não afetar a doença, caso for doença, não afetar a pessoa que está em frente. Assim, fechei quantas coisas?
boca e narinas. Máscara era para todo o corpo? Era para fechar? Está a ver? Alegando de que aí já são fossas, não sei, nasais, é para não estar. Mas sabe, essa doença só vai tocar aqui e aqui. Só para vir, esses aí estão a confirmar o seu dino, não há nada mais. Ok. Certa vez o Umar ibn al-Khattab estava aí na Síria. Saiu de Medina para a Síria. Era o presidente dos muçulmanos. Então, quando estava, antes de entrar na Síria, há um que estava a sair da Síria a entrar na Arábia Saudita. Disse Umar, não pode entrar lá, porque rebentou uma doença lá. Então Umar ficou ali à procura de ideias. Perguntava aos sahabas, os amigos, outros diziam que é para vai, outros diziam que não pode ir. Perguntou àqueles de Meca, aqueles imigrantes. Também existiu divisão, outros diziam que é para vai, outros diziam que não pode ir. Perguntou os de Medina, outros vai, outros não vai. Perguntou os primeiros a entrarem no Islã. Disseram que Omar, te aconselhamos, não pode ir. Então veio alguém, dentre aqueles sahabas, de nome Abdurrahman bin Auf, disse Omar, não pode ir. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, porque eu ouvi o mensageiro a dizer, إذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوا فيها. Quando vocês ouvirem que naquela zona ali rebentou uma doença, a cólera, não pode entrar lá. وإذا كنتم هناك, e quando vocês estiverem lá, فلا تخرجوا فرارا منها, não podem sair lá, quer dizer, não podem sair de lá a fugir para numa outra zona. Quem está lá, estar lá, e quem está aqui, estar aqui. Aconteceu nos coronavírus ou ainda? Ou ainda não perceberam? Aconteceu, né? Os de Moçambique não podem entrar na África do Sul, não é isso? Sim. Só para confirmar que, olha, miúdos, vocês vão seguir Islã à força, já que vocês não querem. Tudo isso era um assunto de esclarecimento dos assuntos de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, nós, o que nos leva até agora, sem termos medo de Allah, é levarmos isso, entregarmos a alguém. Fulano é que inventou essa doença. Inventou, tá, de conseguir sair lá dentro para a casa de banho. Esse que inventou. Allah disse, são sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. É para você virar para Allah. Pedir istighfar. O istighfar é que pode eliminar esses assuntos. E o istighfar também elimina muita coisa suja. Fecha aqui com uma história que aconteceu no tempo de Imam Hanbal. Imam Hanbal, certa vez, ele estava a andar numa zona, chegou numa mesquita, era de noite, queria descansar naquela mesquita. Imam Hanbal foi um imam conhecido e reconhecido ao nível mundial. Chegou naquela mesquita e encontrou o guarda. O guarda nem conhecia. Que esse aqui é Imam Hanbal, esse. Imam do Jahil Sunnah wal Jama'a. O homem que segurou o Sunnah na altura. Com os outros amigos. Aquele guarda disse, irmão, é melhor você sair. Rua. Imam Hanbal saiu. Foi descansar na entrada da mesquita. Guarda veio, disse mesmo aqui. Não pode estar aqui. Rua. Imam Hanbal saiu. Então havia um homem que estava a passar. E viu. Disse, irmão, eu sou um padeiro. Tenho minha padaria. Faço pães aí. Durante toda a noite. Maço trigo. Então, há um pequeno espaço para você ir descansar lá. Imam Hanbal foi. E ele não sabia que essa aqui é Imam Hanbal. Não conhecia. Foi até lá. Aquele homem, quando estava a amassar trigo, só fazia dhikr. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Hanbal, ao ouvir, perguntou a ele, disse, olha, irmão, alguma coisa que você viu de benefício desse istighfar? Aquele homem disse, não. Sim. Já vi todos os duás que eu pedi a Allah. Allah já aceitou, menos de um duá. Menos de um duá.
a partir desse istighfar, tudo que eu pedi a Allah, Allah já me deu, menos única coisa, que Allah até agora não me deu. Qual é essa coisa? Disse, eu estou a pedir a Allah para eu não morrer antes que eu veja Imam Hanbal. O Imam Hanbal, quando ouviu, começou a chorar. Disse, irmão, através do seu istighfar, foi a razão de eu ser expulso da mesquita. Esse Imam Hanbal referido sou eu. Já viu até que nível é? Até que nível chegou isso? Então, você logo tem que recorrer, quando tem aflição, corra para Allah subhanahu wa ta'ala. E havia uma senhora, uma velha, tinha o seu filho, aquela velha não conhecida naquela zona, naquela vila, e não tinha ninguém. O filho estava muito doente. Só o que ela fazia, ela não era conhecida e era pobre. Punha musalla e fazia 2 rak'a e pedia a Allah. Pedia a Allah subhanahu wa ta'ala. Passou nos hospitais. Foi dita que, olha, foi informada que, olha, o único doutor só que pode ver a doença do seu filho é um especialista de nome tal. E afinal estava onde esse doutor? Muito longe. E ele nem conhecia. Num dia desse, esse mesmo doutor referido já esteve de viagem, de voo. De repente aquele avião já estava quase para fazer acidente. Para acidentar. Houve chuva muito forte. Então pensaram que não, temos que primeiro parar nessa vila. Assim que pararam, viram uma lâmpada acesa ao lado, numa casa. Eles disseram que, pá, vamos naquela casa pedirmos água para podermos fazer salat. Foi um doutor que tinha medo de Allah, né? Não, aqueles que assim começam a trabalhar, esquece tudo. Até você ir lá no hospital, querer te tratar, você está a fazer salat, está a te chatear. Mas vamos responder, não é brincadeira isso aí. Então aquele doutor, essa casa referida, foi exatamente a casa dessa velha. Chegaram ali, assim que queriam fazer salat, viram ao lado uma criança. Pergunta, aquela criança, a velha começou a explicar. Disse, nessa zona não sou conhecida. E sou muito pobre. Passei nos hospitais. Só dizem que o único doutor de nome de Shan, esse que pode ver a doença do seu filho. E esse doutor referido é esse que pediu água para fazer salat. Numa distância que ele nem imaginava. Isso Allah já falou no Alcorão. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem ter medo de Allah, Allah vai lhe dar uma saída. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E vai lhe sustentar de uma forma que ele nunca imaginava. Nunca imagina. Allah te dá sustento. Então, por aqui eu fecho. A reflexão nas calamidades. A reflexão nas calamidades. Não é só ver o ciclone, só o que sabe é correr, ir se dobrar embaixo da cama. Vai fazer o que lá? Vão te dobrar lá. Depois, quando cair a casa lá em cima, ver te pagar, depois começa a reclamar. Só sair perna só. Corra para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse, fafirru ila Allah. Corram para Allah subhanahu wa ta'ala. Faça salat. Peça istighfar. O Nabi, quando havia esse assunto de ciclone, fazia um dua. Allahumma inni as'aluka khayraha, wa khayra ma fiha, wa khayra ma ursilat bihi, wa a'udhu bika min sharriha, wa sharri ma fiha, wa sharri ma ursilat bihi. Rawahu Muslim. Ele dizia, oh Allah, eu te peço o bem deste evento, o bem que traz este evento, e o bem que está dentro desse evento, e o bem da razão do envio desse evento. Wa a'udhu bika min sharriha, e procuro refúgio em ti, contra o mal desse evento, e contra o mal que se encontra desse evento, que se encontra dentro deste evento.
e contra o mal da razão do envio desse evento, porque Allah pode enviar por ser castigo. Então, ele pedia a Allah subhanahu wa ta'ala para não ser a causa de destruição através daquele evento. Mas era alguém que sabia que ele é profeta. E que tal é eu e você? Vamos lá, quem tem seus argumentos, alguns minutos. Questão de pergunta, vamos, estamos a fugir. Alaikum salam. Bom, essa questão respondi até na palestra. Respondi dando exemplo daquele assunto que aconteceu em 2012, né? Eu estava a dar exemplo a dizer que existem pessoas que estavam a correr na mesquita e irem fazer o quê? Pessoas que nem pisam lá. Quando se diz de aflição, recorrer para Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a falar de muçulmanos, mas pecadores. Todos nós somos, né? Mas cada um controla seus pecados, de forma que pecado que deve fazer e que não deve. Existe que controlam os grandes. Existe aquele que disse, cada que ruda, assunto acabou. Nem chegou lá no inferno. Depois você sabe apostar aqui. Nem custam chorar. Então, aí são muçulmanos que correm para Allah subhanahu wa ta'ala. Ponto 1. 2. Se for kafir, entrar no Islã por aflição, entrar no Islã enquanto a vida não chegou. Quer dizer, ainda não morreu. Ainda não chegou o dia da morte. E entra no Islã por aflição. Allah subhanahu wa ta'ala também aceita. Se você entra no Islã, quando digo de aflição, alguma coisa está te acontecendo, não está a passar bem em casa, e você abraça o Islã. Você não sabe se essa coisa que te acontece é para mudar também essa vida. Esse nós vamos receber. Agora, aquele que quer se arrepender a ver a morte assim, esse não é muçulmano. Enquanto em vida, de qualquer sentido que te aparecer. Se você reza, agora, se você não reza e vai lá por aflição, não entrar no Islã, só ir lá fazer salat, o seu salat não há de valer. E seu pedido também não há de valer. E isso que acontecia, se você é mushrik, todo que não reza é mushrik. Isso acontecia nos mushriquines passados. Yushrikuna fi rakhai wa yukhlisuna fi shidda. Eles cometiam shirk na felicidade quando ficavam felizes e quando vinham que possa, há uma vida dura, pediam a Allah subhanahu wa ta'ala.